Ora, muito bom dia a todos. Hoje, sexta-feira, dia 11 de junho de 2021, vamos dar continuidade às leituras do livro de Francisco Gouveia, A História de Lobão e das Suas Famílias. Hoje vamos falar dos primórdios de Lobão da Beira. É o título do texto que Francisco Gouveia nos presenteia. Falaremos também de Lobão da Beira e do que acontecia e de como era Lobão no século XVII, no século XVIII, no século XIX e no século XX. Hoje penso que vamos ter aqui uma gravação mais extensa, mais longa. Não vos quero de todo maçar, mas acredito que irão gostar do que vão ouvir. Eu também já lhe dei aqui uma pré-leitura e, de facto, isto é muito saboroso, é muito bom. E fica aqui mais uma vez o meu agradecimento a Francisco Gouveia por tudo o que tem feito e por tudo o que fez pela divulgação da história do Lobão da Beira. Então vamos começar. A história antiga da freguesia de Lobão vem de tempos dos quais não há memória, nem escrita nem falada. Pelo evoluir das civilizações antigas, pode imaginar-se o que poderia ter sido o seu princípio. Dos povos primitivos, nada está assinalado na sua área, e aqui perto só existem vestígios de arte rupestre em Moelinhos e na Anta, ou Arquinha da Moura, como é conhecida, e que está situada na vizinha freguesia da Lagiosa do Dão. O domínio romano na região está historiado pela presença de um governador no Guardão, pela existência de estradas romanas, vias secundárias, e por alguns achados arqueológicos. Os achados arqueológicos de Nandufo e do Monte Castro, em Lobão, são um exemplo. Na freguesia de Lobão da Beira, fica para a sua história, na época romana, a Ponte Pedrinha, as vias secundárias romanas que atravessavam as suas terras e os restos castrejos do Monte Castro. As vias secundárias romanas estão descritas por Jorge Coelho, na revista de Beira Alta, como vindas de Conímbriga, Bobadela, Beijós, Ponte Pedrinha, São Miguel do Outeiro e seguiam para Queiré e Viseu. No seguimento da Ponte Pedrinha, já em terras de Lobão, está assinalada a antiga Estrada Velha, certamente no percurso da antiga Estrada Romana. A presença romana no Monte Castro está confirmada pelas pesquisas arqueológicas de 1985, esfiadas por Dona Manuela Alves Dias, professora universitária, onde foram encontradas uma jorra de ferro, pesos de tiares, fragmentos de cerâmica, tégulas e uma moeda datada do fim da ocupação romana, 409, uma moeda referente ao ano de 409 d.C. Depois destes achados arqueológicos, surgem as sepulturas escavadas na rocha, situadas no Pinhal do Édrimo, próximo da fraga do Rio Dinha, mas estas certamente da Idade Média. Para a história de Lobão aparecem as inquirições de 1258 como um documento escrito que serve de suporte para descrever o que seria a aldeia naquela época. É sem dúvida o melhor documento para começar a fazer a história de Lobão. Segue-se o arrebelamento das populações em 1288. Em 1525, Dom Manuel I concede os chamados forais novos, incluindo de terras de besteiros, que inclui Lobão, mas com data de 1523. Na Torre do Tombo, em Lisboa, existem ordenações reais dos primeiros reis de Portugal a fazer o afuramento de terras em Lobão. Nestes documentos estão muito bem descritos e analisados pelo ilustre Dr. Amadeu Ferraz de Carvalho no seu livro Terras de Besteiros. Terras de Besteiros é sem dúvida a melhor obra sobre história passada do Concelho de Tondela e que também serve para historiar Lobão. Pelas inquirições de 1258, ficamos a saber que em Lobão existiam cerca de 10 fidalgos, que havia 3 reguengos foreiros ao rei junto do Rio Asnes. Portanto, o Rio Asnes, denominado na altura Rio Asnes, atualmente denominado Rio Pavia. Além destes reguengos, são assinaladas algumas courelas e leiras, propriedade do rei. Pelo arrebelamento das populações, ficamos a saber que os lugares de Lobão tinham 111 habitantes, quando o total nos lugares do concelho era de 989 habitantes. O arrebelamento foi feito por lugares porque estavam isolados, como também acontecia na freguesia de Lobão, Casal Bom, Alcoce, Soito, Vila José e Várzea de Cavalos. Vamos agora dar aqui uma panorâmica do Lobão no século XVII. Neste século, Lobão já contava com 675 habitantes. Muitos dos seus habitantes morreram vítimas de pestes contagiosas e de outras doenças epidémicas.
Houve famílias que foram quase dizimadas pela morte de muitos dos seus familiares, como é o caso da família Gomes, do Alcoce, e da família Fernandes, do Casal, que viriam a morrer 9 dos seus membros no espaço de 15 dias. Havia funerais coletivos com vários corpos a enterrar no mesmo dia dentro da igreja matriz. Em tempo de epidemias, as pessoas evitavam passar à porta das casas onde alguém tinha morrido recentemente. A população da freguesia foi também abalada pelo falecimento de 7 dos seus jovens em Elvas, durante a Guerra da Independência. Neste século estão registados os primeiros gêmeos da freguesia de Lobão, que vão continuar nos séculos seguintes, tendo atingido um total de cerca de 120 gêmeos, já no princípio do século XXI. Há vários casais com 2 partos de gêmeos e um com trigêmeos, já no século XXI. Nota-se um grande número de padres a atuar nos atos da Igreja, sendo a maioria naturais de Lobão, filhos de fidalgos e de ricos e abastados lavradores. Uma nota, estamos a falar de Lobão no século XVII. É evidente que Francisco Gouveia, de vez em quando, mete aqui assim, entre aspas, umas buchas, não é? E faz aqui alusão a tempos mais recentes, mas o que nós estamos a falar e que estamos aqui a descrever e que Francisco Gouveia descreve, é bom lembrar que eu só faço a narração dos textos contidos neste livro, portanto, não. E quando sou eu, eventualmente, a fazer aqui alguma nota, ou a dar alguma nota, ou a fazer alguma parte, eu refiro isso mesmo. Portanto, eu não tenho nenhuma agenda, seja ela de que índole for, portanto, eu só me limito a ler e a narrar o que o livro de Francisco Gouveia tem nos seus textos. Portanto, e mais, até porque tem havido aqui algumas, tem-me chegado alguns comentários sobre o trabalho que Francisco de Gouveia nos proporcionou e que de facto não me canso de louvar. Agora, é um facto, não é? Isto é um trabalho de alguém, não é? Que doou o seu tempo pro bono e o seu trabalho em prol da freguesia, em prol da aldeia que o viu nascer e da aldeia que ele ama. Portanto, vamos lá ver, não há nenhum trabalho, não há nada, não é? que não seja passível de crítica. Claro que sim, mas temos de ter alguma atenção, porque muitas vezes aqueles que criticam nada, nem nada fizeram pela freguesia até hoje. Portanto, respeitem, por favor, as pessoas que trabalham, as pessoas que têm dado o seu tempo, têm dado o corpo às balas em prol de uma causa que é uma causa que não nos traz, eu também posso incluir-me nesse rol, não é? Não nos traz nada de materialmente palpável. Pelo contrário, nós só gastamos energia, tempo e dinheiro na divulgação destas coisas. Faço com todo o prazer, mas peço respeito essencialmente para o Sr. Francisco de Gouveia, que é uma pessoa que merece todo o nosso agradecimento como povo lubanense. Continuando, e depois deste meu desabafo, e peço desculpa por ele, mas tinha que o dizer porque de facto há pessoas em Lobão há muita gente ingrata e de facto aqueles que nunca fizeram pela terra, que nunca fizeram nada pela terra, que só se limitam a criticar e a maldizer. Portanto, acho que já viram tempo de facto meter a viola no saco e já que não fazem, pelo menos deixem fazer e agradeçam a quem trabalha pela terra. Muito obrigado. Continuando, vamos aqui continuar relativamente aqui ao século XVII. Nota-se um grande número de padres a atuar nos atos da Igreja, sendo a maioria naturais de Lobão, filhos de fidalgos e de ricos e abastados lavradores. Estão assinalados mais de 70 padres nos rituais da Igreja, sendo a maioria naturais de Lobão. Ainda voltando aqui à vaca fria, felizmente, até porque isto agora é uma parte minha, não tem a ver com o livro, voltando aqui à vaca fria do que há bocadinho referi, importa referir que felizmente a maioria dos lubanenses são pessoas gratas e são pessoas que sabem valorizar
o trabalho daqueles que o fazem em prol da aldeia, da freguesia e dos lubanenses, sem qualquer agenda, nem qualquer propósito que não seja divulgar Lobão da Beira e as suas gentes. Portanto, muito obrigado a todos aqueles que têm acompanhado estas leituras e que, de facto, dão valor ao que aqui é dito e narrado. Volto a referir, eu, Albertino Silva, detentor da página Lobão da Beira Web, uma página não oficial, é uma página particular, que nasceu com o intuito, de facto, de divulgar Lobão da Beira e as suas gentes, só me limito a narrar, a ler o que está vertido no livro. Há de haver imprecisões, com certeza, há de haver alguns erros, na leitura incluída, ninguém é perfeito, mas o que é feito é feito com boa intenção e por forma a darmos nota e a divulgarmos os lubanenses e Lobão da Beira. Portanto, também lanço aqui o repto, em algumas situações em que haja imprecisões, em que haja falta de informação, em que haja informação que seja importante, pertinente e que valorize os conteúdos daquilo que vamos aqui fazendo diariamente e que podemos acrescentar alguma informação do livro, façam-nos chegar para nós podermos divulgar. Portanto, é isso, não é, que eu sugiro àquelas pessoas que criticam, não é? Façam chegar ao Lobão da Beira Web informações para nós podermos melhorar o nosso trabalho. Muito obrigado. Voltando aqui ao século XVII, em Lobão, e voltamos aqui ao texto, os padres encomendados eram padres agricultores com família formada por uma companheira e os seus filhos, todos legitimados. Juntamente com criados e criadas, dedicavam-se durante a semana à agricultura nas suas propriedades e aos domingos, dias santificados e festas religiosas, participavam por encomenda em todos os rituais da Igreja. Os filhos destes padres, encomendados, estão todos batizados e registados na Igreja como filhos do padre e mãe solteira. Situação tolerada nesta época pelas leis de Roma. Neste século já são assinalados na freguesia vários licenciados e laureados. Outra particularidade da época era o facto de as crianças nascidas em perigo de vida serem batizadas com exorcismos, atos hoje proibidos pela Igreja Católica. Neste século, muitos casamentos eram efetuados pelo alvor do dia, durante a semana e antes do iniciar dos trabalhos nos campos. Francisco de Gouveia, depois, no século XVII, faz aqui uma resenha histórica por lugares, no século XVII em Lobão. Portanto, no lugar do casal, já predominava o casario do Paço, pertencente aos fidalgos Rebelo e Vieira, com origem em Santa Ovaia. As casas envolventes ao solar eram propriedade dos fidalgos, onde foram alojando os seus jornaleiros e a sua família. Nas proximidades havia a Quelha do Cardoso, nome primitivo que ainda existe. Eram figuras da reverência Manuel Fernandes da Silva, casado com Ana da Silva Vieira e que foram pais de 10 filhos. A esta família veio entroncar no século seguinte a família Albuquerque. Foi sobre o seu casario que no século XVII foi edificado o solar do Paço e a capela de Nossa Senhora da Anunciação em 1739. Foi figura militar de prestígio o seu filho António da Silva Vieira, como tenente de Sua Majestade e cavaleiro professo da Ordem de Cristo. Esta família tinha vários padres exercendo em Lobão, mas também alguns fora da freguesia. No solar do terreiro viviam 2 irmãos da família Figueiredo, ambos bacharéis e um deles também padre, oriundos de Sabugosa e Lages de Silgueiros. Mandaram edificar a capela da Nossa Senhora da Conceição em 1723, com bênção de 1725. Este solar dispunha de uma escadaria de 2 lances para acesso ao primeiro piso, feita em granito de cantaria. Estas escadarias eram um símbolo senhorial, fazendo parte da urbanização beirã e também presente em muitas casas da freguesia de Lobão. Estas 2 casas, de abastados lavradores, do lugar do casal, eram a principal fonte empregadora de criados, criadas e jornaleiros neste lugar. Aqui foram atraídos jornaleiros vindos de Santa Ovaia, Casal do Rei, Sabugosa, Vila Chã, Lagiosa e das Lajes de Silgueiros, que aqui acabaram por casar e constituir família. A população do lugar do casal, que no Regulamento Geral das Populações de 1288 era de 20 pessoas, deveria ter neste século cerca de 125 habitantes.
A família Pai já vem mencionada nas Inquirições de 1258 e é assim uma das famílias mais antigas de Lobão. No lugar do casal já estão assinaladas as famílias Rebelo, Vieira, Brás, Pais, Fernandes, Nunes, Sequeira, Rodrigues, Dias, Simões, Costa, Antunes, Francisco e outras. Passamos agora ao lugar do Alcoce no século XVII. Eram famílias predominantes a família Antunes, Gouveia, Gomes e a família de Manuel Rodrigues, reverendo. A família Gomes, avoengos de Gomes da Paz, viviam na atual Corredora, na casa que foi no século passado de Dona Eduarda da Paz. A família Antunes morava na casa que foi de Hilário Antunes. Casa essa dotada de escadaria em granito e com 2 lances de escadas ao estilo senhorial. Esta casa senhorial era uma construção do século XVI. Portanto, a família Antunes morava na casa que hoje é de Hilário Antunes. Aqui o texto não é... Pronto, há aqui uma gralha. Portanto, esta casa da família Antunes é a atual casa hoje do senhor Hilário Antunes. Pessoa, não é, que felizmente está viva e que todos nós conhecemos, no Alcoce. Esta família estava ligada por casamento à família Abranches e à família Gouveia, a primeira oriunda de Sabugosa e a segunda com origem em Enxertado, em Vila da Feira. As primitivas casas do Alcoce começaram sobre um cabeço de penedos de granito ao fundo do lugar, em frente à antiga fonte de Chafurdo. Esses penedos serviam de alicerces ao casario e ainda hoje são visíveis nas lojas das casas, que se situam entre o passadiço de Guiomar e a Rua do Alcoce. São também casas primitivas situadas no pátio do António, hoje designado por o Beco do Passadiço e que começou como quilha do Alcoce. Nas Inquirições de 1258 já vem mencionado Fernando Rodrigues, a pagar fossada pela sua quinta no lugar do Alcoce. Fossada era uma renda. Esta quinta deve dizer respeito à Quinta do Corte Real, que através dos tempos se chamou Quinta do Rocha, Quinta do Cardoso e finalmente Quinta do Corte Real. António Gomes, casado com Maria de Abranches, foi atingida pela morte de 8 dos seus membros em poucos dias, relacionada com as doenças epidémicas e ainda mais um filho morto em Elvas, em tempos da Guerra da Restauração. Era um século de muitas doenças contagiosas, onde morriam várias pessoas da mesma família, em poucos dias, e que quando morria um membro de um casal, nos dias seguintes morria o outro cônjuge. A família Antunes do Alcoce era rica e de abastados lavradores, e tinham na família vários padres. A esta família veio entroncar uma família Gouveia, vinda do Eirado de Vila da Feira, mas que não tinham nenhum parentesco com os Gouveias do Soio, que só vieram mais tarde. No Arrolamento Geral das Populações de 1288, o Alcoce e o Soito tinham 22 habitantes. No século XVII, o Alcoce deveria ter cerca de 150 habitantes. Durante o século XVII, nasceram no lugar do Alcoce 156 crianças. No lugar do Soito, vamos agora falar do lugar do Soito no século XVII. Eram senhores deste lugar a família de Manuel Lopes, casado com Maria Lopes, designados por nobres, ricos e abastados lavradores. Esta família já vinha do século XVI e eram avoengos do mestre de bacharéis, Stanislau Lopes. Seguiu-se neste século o seu filho Manuel Lopes, casado com Maria João. Viviam nas casas onde mais tarde foi construída a Capela de São Francisco. Eram proprietários de todas as terras nas 2 margens e encostas do rio Asnes. Volto a referir, e eu aqui uma parte, rio Asnes, rio Pavia atualmente. Desde a Ponte Pedrinha ao Monte Castro. E na margem esquerda, desde a Lagiosa, Póvoa de Salgueiral, Vinhal e Póvoa da Candosa. Era morgado do Soito, Pedro Fernandes da Costa e Azevilha, casado com Maria Velosa da Costa, com um vínculo de terras que iam do Soito até ao cume do Chão do Bicho e se prolongavam até à Fonte de Loureiro e daí, Ribeiro acima, até ao Alcoce e Fonte de Vila de José. Estas 2 casas senhoriais eram as maiores empregadoras de todos os jornaleiros de Lobão e muitos de aldeias vizinhas. No lugar do Soito, um dos lugares mais antigos e históricos da freguesia, mas também o mais pequeno de Lobão, era tudo propriedades destas 2 famílias. O lugar possuía apenas 3 casas grandes e 2 mais pequenas. As famílias dos criados e caseiros estavam alojados dentro dos largos pátios em lojas que outrora foram de animais e adaptadas à habitação. No solar do Morgado viveram mais que uma família e por ali passaram licenciados e laureados no final do século. A família Soares e Mendes já vem mencionadas nas Inquirições de 1258, o que as torna assim como uma das mais antigas de Lobão. O Morgado do Soito mandou construir o solar da Fonte e a Capela de Santo António, onde ficou a viver sua filha casada com o tenente de Sua Majestade António da Silva Vieira. A família de Soares
oriunda de Nagozela, tinha vários padres na família e o seu patriarca, Francisco Soares, faleceu no sanatório da Guarda. Seu filho, com o mesmo nome, era laureado e compadre dos Seabras da Silva de Várzea. Neste século nasceram no Soito cerca de 107 crianças. No lugar do Soito deveriam viver em média cerca de 80 pessoas durante este século. Vamos passar agora ao lugar da Vila José no século XVII. As famílias mais influentes eram o morgado Pedro Fernandes da Costa e Azevia, vindo do Soito, e a viver nas casas da Quinta do Ribeiro, já antes de mandar construir o solar. Sucedeu o seu genro-tenente de infantaria, António da Silva Vieira, e também a família Mendes, Gonçalves, Antunes, Figueiredo, Ferraz, Simões e Rebelo. A família Queixada era propriedade da Quinta do Oiteiro, onde residiam e tinham vários padres na família com origem em Oliveira do Conde. Esta família de fidalgos desapareceu no século seguinte da Geneia de Lobão. A família Ferraz vivia na casa que veio a ser das senhoras de Almassa. Esta família era oriunda de Fail e numa ligação recente ao Dr. Ferraz de Canas de Sabugosa e à freguesia de Almassas, concelho de Mortágua. Freguesia de Almassa, não é freguesia de Almassas, é freguesia de Almassa. Fica aqui a correção. Tinham vários padres na freguesia. A família Mendes e Gonçalves ocupavam todo o centro da Vila José, rodeados de quelhas, onde mais tarde veio a dar origem à família Gonçalves da Silva e Cunha, mais conhecida pela família do Coronel Gonçalves e seus descendentes. Tiveram padres na família. Eram os padres Gonçalves. A família Mendes era oriunda de Lameiras, Cabanas, de Variado. A família de Pedro Azevia, a que seguiu o seu genro António da Silva Vieira, vivia no casario onde hoje está a Capela de Santo António e também rodeado por quelhas, onde viviam os seus caseiros e feitores. Esta família fidalga tinha vindo de Papísios para o Soito, onde também era morgado e tinha mandado edificar outra capela. Na sucessão da família passaram a usar apenas o apelido Fernandes, com vários padres na freguesia de Lobão. A Vila José, que tinha no Arrolamento Geral das Populações de 1288 33 habitantes, durante este século XVII deveriam ter cerca de 170 habitantes. E agora vamos ao lugar de Várzea de Cavalos. No século XVII, vivia a família de capitão de ordenanças Gregório de Seabra e Silva. Viviam no casario que rodeava a Queilha das Gatas, onde mais tarde foi construído o solar da Viscondessa, dotado da Capela do Senhor São José. De assinalar que em 10 de junho de 1694 nasceu em Várzea de Cavalos Lucas Seabra da Silva, que veio a ser conselheiro de Dom João V e desembargador de Dom José I. A família de Seabra e Silva eram senhores de Várzea de Cavalos e Valverde por herança de Manuel Velho da Costa Marmeleira. A família Abranches, a viver no solar da família e onde foi edificada a Capela da Nossa Senhora da Paz, em 1643, em tempos de Luís de Abranches Henriques. Neste século foi pessoa de relevo o reverendo e laureado Luís Teotónio de Abranches, casado com Dona Joana de Figueiredo, pais de vários filhos, entre eles um par de gêmeos. A família de Ribeiro Abranches eram senhores de Várzea de Cavalos, por ligação a Roque Ribeiro Abranches, visconde de Midões. Esta família veio a entroncar com a família Ribeiro, ou seja, a ascendência materna de Gregório de Seabra e Silva. A família de Manuel Fernandes está assinalada com muitos descendentes. Esta família deve estar ligada ao morgado do Soito, Pedro Fernandes da Costa e Azevia, cujos descendentes passaram a usar o apelido Fernandes. A família Figueiredo, Viveiros e Bastiães estão em evidência, mas estas duas últimas famílias desapareceram da génia de Lobão. A população de Várzea de Cavalos teve no século XVII um fraco movimento demográfico, pelo que não deveria ter mais do que 50 habitantes. No Arrolamento Geral das Populações de 1288 tinha 36 habitantes. E pronto, a gravação já vai longa e eu tinha pensado avançar aqui mais, entre aspas, 3 séculos, mas ficámos só no século XVII. Pronto, a todos agradeço a vossa paciência e agradeço a vossa atenção para estas gravações. É muito importante nós também irmos tendo algum feedback do trabalho que estamos a fazer. Muito obrigado a todos aqueles que têm vindo a interagir na página do Lobão da Beira Web e que têm visto e têm ouvido estas gravações. E pronto, hoje é sexta-feira, no fim de semana normalmente nós não emitimos, não pomos no ar
este trabalho que temos vindo a fazer. Portanto, o que é que eu vos desejo? Desejo-vos um resto de boa sexta-feira, um bom fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Muito obrigado.